Bom dia, boa tarde, boa noite, no momento em que você ouvir. Seja muito bem-vindo nesse projeto Leia a Bíblia comigo. Estamos em Lamentações de Jeremias, hoje terminando o livro de Lamentações, capítulo 5. Vamos ao texto. O capítulo tem como título Os fiéis pedem misericórdia. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Com o perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se esbraseia como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados, as faces dos velhos não foram reverenciadas, os jovens levaram a mó, os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso, caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Versículo 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecierias sobremaneira contra nós outros? E assim termina Lamentações de Jeremias no capítulo 5. Tem algumas coisas que eu quero pontuar para nós no dia de hoje, né? O último hino dessa lamentação, né? É uma lamentação da comunidade, é uma petição pela restauração. E dos versos 1 até o verso 14, vai relatar para nós a miséria que o povo de Deus estava nesse momento que é escrito esse hino de funeral. Olha, vou listar para você aquilo que eu acabei de ler. Primeiro, eles perderam todos os seus bens, tudo o que possuíam. Perderam casas, perderam o templo, lugar de adoração, perderam tudo o que possuíam. Estavam passando pelo luto por conta da morte dos seus entes queridos, né? Perderam os entes queridos. Alguns morreram pela fome do cerco, outros morreram pela peste, outros morreram pela espada. Então havia luto, saudade dos entes queridos que haviam perdido.
Agora, nesse tempo aqui, água e lenha eles precisavam comprar, eles tinham que atravessar o deserto e comprar água e lenha dos assírios, dos egípcios, né? A comida vinha de fora por causa da destruição, tudo ficou destruído. Havia ali, o texto bíblico cita, o versículo 8, né? Escravos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre das suas mãos, né? Esses escravos, a gente tem uma referência dele lá em Neemias, capítulo 2, verso 19. Tobias, que era um servo, ele tinha autoridade agora em Judá, né? As mulheres, elas tinham sido abusadas, né? O texto vai falar que elas foram forçadas, né? Verso 11, forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Então, é uma referência de que as mulheres estavam sendo abusadas, estupradas, né? Os líderes, né, foram enforcados, os príncipes foram enforcados, né? Os anciãos, né, eles não tinham mais privilégios, né? Não havia mais honra para os idosos, né? Os jovens do povo haviam sido levados cativos. A gente tem o exemplo de Daniel, Mesaque, Abdenego, que foram levados cativos para a Babilônia, né? Então, os que estavam vivos, eles sofriam por causa dos traumas da guerra. E aí, olha, o verso deixa bem claro, né? Tá? Verso 17, por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos, né? Refere-se aqui ao sofrimento dos traumas, né? Porque uma guerra, ela traz um trauma muito grande para aqueles que sobrevivem, né? Então, esse povo que sobrou, esse remanescente que sobrou, eles estavam vivendo todas essas perdas, né? A monarquia de Davi, ela não regia mais, ela não estava mais forte, ela havia caído, tudo estava em escombros e em ruínas, né? E aí, então, no final do hino, eles cantam, né? Eles apelam para Deus como a sua única esperança, né? E uma outra coisa também interessante que a gente vê aqui, né? É o texto bíblico no versículo 7, nossos pais pecaram e já não existem, nós é que levamos o castigo das suas iniquidades, né? Êxodo no capítulo 20, versos 5 a 6, diz que Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a 4ª geração, mas Deus traz misericórdia para aqueles que o adoram, né? Até 1000 gerações, né? Mas também a Bíblia vai nos ensinar que cada pessoa presta conta por seu pecado individual. Não só o pecado geracional, mas também os pecados individuais, né? E aí eu quero tirar para nós uma lição que me deixou intrigada aqui, né? A história vai trazer para nós que, apesar de tudo isso, apesar de todo esse sofrimento, de terem perdido casa, de terem sofrido luto, a perda dos entes queridos, de ter que ficar comprando água e lenha no deserto, de ter que buscar comida, de ter as suas mulheres abusadas, os seus líderes mortos, né? Os seus anciões não serem respeitados nem reverenciados, né? Ainda assim, esse povo passou por tudo isso nesse tempo e não aprendeu a lição. Isso aí traz um peso para o meu coração, né? E aí, olha, as tragédias, queridos, elas não acontecem por acaso. Na verdade, tragédia, calamidade, sofrimento, tribulação, eu gosto de pensar que elas são mestras para nos ensinar.
Elas são mestras para nos ensinar. E é preciso aprender com as calamidades da nossa vida. É preciso aprender. E o povo judeu, ele sofreu e não aprendeu. A história mostra que lá, em 70 anos depois de Cristo, eles perderam tudo de novo, por causa do coração obstinado de desobediente deles, em não reconhecer o plano de Deus para eles por meio de Jesus Cristo. Eles rejeitaram Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, da mesma forma como eles rejeitaram a Jeremias. Que coisa triste, né? Que coisa triste. Então, queridos, grava aí. Tragédias, calamidades, sofrimento são mestras que nos ensinam. É preciso parar, é preciso aprender quando as coisas dão errado. É preciso aprender, é preciso alinhar a vida com aquilo que Deus está nos ensinando sempre, porque sempre tem um motivo, um propósito para tudo que nos acontece. Então temos que ficar bem alertas e olhar para a nossa vida e perguntar ao Senhor: o que tenho para aprender diante dessa situação? Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, nós te louvamos, Pai, nessa manhã. Obrigada pelo teu grande amor, obrigada pela tua misericórdia, obrigada pela tua graça. Obrigada, Pai, por esta palavra tão poderosa, tão maravilhosa para o nosso coração, Pai. Que precisamos aprender com as coisas, ó Pai querido, que nos sucedem, Deus, com as nossas tragédias, com as nossas mazelas, com as nossas calamidades pessoais. Sempre há o que alinhar na Tua presença. Então, Paizinho querido, nos ajuda a aprender, nos ensina, Pai, nos instrui, como diz o Salmo, nos instrui no caminho que devemos andar, Pai. Tem misericórdia de nós e socorre-nos, ó Deus, nesse tempo. Não nos deixa, Pai querido, ficar obstinados, nem teimosos, Pai, praticando sempre as mesmas coisas erradas, mas nos ensina, Pai, a corrigir os nossos erros. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos dá da Tua graça para aprender, nos dá da Tua sabedoria uma porção dobrada do saber divino, para que possamos aprender e, ó Senhor, não só aprender, mas aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida diária, Pai. Nos ajuda, Pai. Quero pedir a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua proteção para essa pessoa, Pai, que me acompanha, que me ouve. Ó Paizinho querido, que o Senhor possa estar também instruindo, ensinando, que o Senhor possa estar protegendo, Pai, meus amigos, minhas amigas queridas, Pai. Ó Deus de poder, traga a existência na vida dos Teus filhos e Tuas filhas, Pai, o Teu cuidado, a Tua proteção, aquele que está doente, Deus, a Tua cura. Paizinho querido, cura as enfermidades daqueles que me ouvem, Pai. Cura, Senhor Deus, as feridas da alma, Senhor, os traumas. Paizinho querido, abençoa, Pai, essa pessoa que me ouve no dia de hoje, Pai. Quando ela me ouvir, no momento em que ela ouvir, na hora que ela ouvir, Pai, que o Senhor possa tocá-la, possa, Senhor, movimentar, ó Deus, o Teu Santo Espírito em favor dessa pessoa. Pai, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Alcança, Pai, cada vida preciosa nas Tuas mãos, Deus. Toma o nosso dia, Pai, esse dia de hoje que inicia. Pai, nos ajuda nesse dia, Pai. Aqui, Senhor, um dia chuvoso, um dia de frio, mas que o Senhor possa estar conosco, Pai. Quero colocar diante de Ti as crianças do projeto que dirigimos, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada criança que chega ali no projeto, Pai. Cada família, Deus, cada familiar, cada ente querido, Pai querido, que o maior presente, Pai, que eles possam receber, seja receber o Senhor como único e suficiente Salvador, ó Pai. Que eles possam olhar para o alto, da onde vem o socorro, da onde vem o refrigério, da onde vem, Senhor Deus, todo o conforto, Pai.
Toma a vida de cada um, toma a vida dos meus familiares, Deus, no dia de hoje. Toma a vida, Senhor Deus, daqueles que trabalhamos, da nossa equipe, que o Senhor esteja sustentando, Pai, cada pessoa diante do teu altar, ó Deus, que o Senhor esteja provendo, sejas, ó Pai querido, o Jeová Jireh, o Deus da providência, aquele que provê o que não existe, Pai, no momento certo, na hora certa, Pai. Que cada pessoa possa ser alcançada pela tua boa mão, pela tua mão de poder. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado no nome de Jesus e até amanhã, se Deus nos permitir.